E aí, pais ou futuros pais que não têm ideia do que estão fazendo da educação dos filhos, mas estão fazendo o melhor que podem. Ah, isso daqui vai parecer que eu tô simplesmente querendo ostentar minhas habilidades de coach de parentalidade. Na verdade, eu não tô fazendo isso para inflar o meu ego. Talvez um pouco esteja, mas não é só para isso. Tem uma utilidade talvez muito grande no que eu vou dizer aqui. A respeito de um incidente que rolou ontem no judô da Lana. Eu fiz um post aqui na comunidade do canal com uma foto. Tô completamente perdido aqui. Numa foto da Lana. A gente foi na sorveteria ontem e aí eu tirei uma foto do lado dela e ela tá enorme. Tá bem grandona. E eu falei, nossa, até ontem ela era só uma bebê. E aí a gente terminou de tomar sorvete. Ela falou, pai, eu quero ir ali no parquinho. Dentro da sorveteria tem uma área de kids, né? Tem um espaço kids. E tem um monte de brinquedo. E aí a gente já tinha terminado de tomar sorvete e ela quis ficar lá brincando. Eu falei, vai lá. E eu sentei perto pra ficar olhando pra ela. E comecei a fazer Duolingo, que jamais te levará à fluência e que vai acabar muito antes de você ter o que você precisa para falar fluentemente, mas que é muito bom para treinar a escrita do chinês, para treinar a leitura do chinês e revisão de contato com o vocabulário. E aí eu fiquei pensando e olhando para ela e eu falei, cara, ela ainda é uma bebê, né? Então ela tá com 6 anos e tá aí nesse meio tempo em que ela parece grande, mas que ela ainda é um bebezinho que adora ficar brincando no espaço kids da sorveteria. E esse período, ele tem que ser muito aproveitado e ele está sendo aproveitado. Ontem eu fiquei muito orgulhoso dela e modéstia inexistente à parte de mim também, porque tem vídeo aqui de uns 2 anos atrás em que eu falo que ela estava sofrendo bullying e que tinha uma criança desajustada lá na escola, na turminha dela, que ficava batendo nela. E não é que essa criança desajustada ela batia na Lana. Essa criança desajustada batia em todo mundo. Só que como elas eram mais ou menos da mesma altura, em todo lugar que tinha fila, em todo lugar que tinha reunião, em todo lugar que se juntavam, as duas sempre eram colocadas perto. E a Lana tava ficando. Tava sendo afetada por isso, né? E aí, assim, grande parte do que a criança não entende, ela não tem córtex pré-frontal. Uma criança autista não é dificílimo para ela ter habilidades sociais. Mas ela trabalha com reforço positivo e negativo. Então, quando a criança apanha e a mãe se desespera, e aí a mãe fica brava, a criança não entende que ela sofreu uma injustiça, e é como se ela, a criança que apanhou, tivesse feito alguma coisa errada que deixou a mãe chateada. Então, como a Lari ficava possessa de saber que a Lana estava apanhando, a Lana ainda tentava esconder isso. Né? Para quê? Para não desestabilizar a mãe. Isso com 4 anos. E, mas ela estava apanhando. E aí, assim, alguma coisa precisava ser feita a respeito. E a professora dava bronca. Dava bronca. Só que essa bronca, ela deixa de resolver, né? Ai, é pandeiro, que emoção. Que serve esse pandeiro aqui? E carnaval, o que a gente vai ganhar com esse pandeiro? Martelo, pacote econômico, cama Silvia, muito bom. Tá, evento de carnaval. Ahn, pois bem, eu comecei a ensinar karatê pra Lana. Cara, foi um dos primeiros ensinamentos, assim, que ela conseguiu absorver linguisticamente, eu acho, porque a linguagem dela, por conta do autismo e da apraxia, ela foi bem atrasada. Era mais neurônio espelho do que qualquer outra coisa. E eu ficava falando pra ela, você não pode deixar ninguém te bater, e você também não vai bater em ninguém. Você não vai bater em ninguém, mas você não vai deixar ninguém te bater. E aí eu comecei a ensinar karatê pra ela, mas eu não ensinei ela a socar. Eu ensinei ela a colocar a mão no peito da pessoa com uma base firme e empurrar o suficiente para afastar a criança dela.
Mas aí a gente ficava treinando as defesas, então eu ia dar o soco e ensinava ela a colocar o braço aqui. Você vai colocar de dentro pra fora, vai fazer esse movimento aqui. E aí eu ficava contando em japonês. Até hoje ela sabe contar em japonês, porque naquela época lá eu ficava lá, eight, ni. É, é, e como ela tava com dificuldades de números em português mesmo, eu ficava contando e ficava um, dois, três. E esses treinos que a gente fez dessa defesa ajudou muito ela a aprender a contar e a se acalmar quando ela vê uma mão fechada vindo na direção dela. Né? Porque eu ficava fazendo o movimento do soco, então no começo ela se apavorava completamente. Nunca apanhou em casa, né? Não sabia o que, que era isso, mas começou a apanhar da menina e a hora que a menina levantava a mão para ela se contraía inteira. Eu falava, não, o soco tá vindo, não adianta você se contrair. Você não vai conseguir se esconder do soco. Você vai se colocar firme, faz a base e coloca a mãozinha aqui, pra não deixar a pessoa te acertar. E nessa época, ela já estava sofrendo bullying. Por quê? Porque algumas crianças de 4 anos já percebiam, 4 5 anos, já percebiam que ela não tinha tanta habilidade linguística quanto eles e ficavam dizendo coisas pra ela lá. E ela não me dizia o que que era, mas tava muito claro pelo comportamento, pelo jeito que ela chegava em casa que ela tava sofrendo bullying. E aí eu dizia pra ela, você é linda e nada do que for dito pra você tem nenhum efeito porque tá vindo de pessoas que não importam. Você acha que uma criança de 4 anos entende isso nesse nível, ainda com autismo e hipopraxia? Claro que não. Mas eu fui reforçando o quanto ela é bonita, o quanto ela é amada, o quanto não importa o que o outro diga. E aí eu comecei a incluir nesses exercíciozinhos que a gente fazia insultos. Eu falava, você não pode ligar porque a pessoa fala. Você não pode ligar porque a pessoa fala. Então, eu ia dar um soco. Gente, de exercício, eu jamais acertaria um soco na criança, né? Mas eu faço o movimento do soco na direção dela e aí eu vou lá e coloco um insulto. Então, chegou uma hora que eu, ao invés de ficar falando it, ni, ou dois, eu ia lá, demorava, então eu comecei a quebrar o ritmo, né, pra não virar um reloginho que defende só porque deu tempo, porque senão virar uma dança, vira uma música. Aikido é isso, por exemplo, né? É, desculpa aí quem faz Aikido. É, mas aí eu ficava olhando pra cara dela e falava assim, feia, e aí eu batia. E aí é, eu falava, você não pode ligar porque eu falo, você tem que prestar atenção na minha mão, né? Você tem que olhar pra mim e defender, você não pode deixar eu te bater, né? Aí ela, boba, né? Torta. Aí eu ficava inventando umas palavras lá pra ficar falando, e aí, de fato, ela criou imunidade em relação a isso. E eu vivo dizendo, quando a pessoa te bate, você tem que se defender. Agora, quando a pessoa te insulta, você pode escolher não escutar. Né? Então, não liga porque a pessoa tá te xingando. E aí, quando ela me vê jogando HOTS, porque quando eu jogo MOBA, eu viro uma criança de 5 anos. E eu, de verdade, eu viro a pessoa mais imatura do mundo e eu começo a xingar. E ela me escuta xingando e depois eu peço desculpa. E quando eu xingo, eu falo, filha, eu estou errado. E o que eu estou fazendo é muito feio. Né? Então, os exemplos inevitáveis, por exemplo, uma coisa que eu lamento muito é que a mãe dela fume. Já que a mãe dela fuma e essa criança não é otária e ela vai entender e ela vai pegar a mãe fumando e ela vai ver cigarro em casa, eu falo, sua mãe fuma, mas isso é uma coisa muito feia que você não deve fazer. Então ela já tá crescendo dizendo, não, isso é muito feio, isso é muito feio, isso é muito feio. Um, e, e outra coisa, quando ela me vê dando raid no HOTS, depois eu vou lá e converso com ela. Eu falo, papai quando joga, perde a cabeça e faz coisa errada. E eu xingo, e isso é muito feio. E aí eu falo pra ela, se um dia alguém te xingar do jeito que eu xingo, o que que você faz? Você ignora. Você simplesmente ignora. Eu tô
xingando gente que não necessariamente tá escutando meu xingamento porque a gente não joga com chat voice. Porque eu tô xingando um aliado que não tá na call. Geralmente é alguém que deveria fazer o mínimo e que não faz nem o mínimo e que precisa melhorar pra ser ruim. E, e é isso que acontece. O que também não justifica em absolutamente nada. Ah, deixa eu ver. Pois bem, esse daqui é todo o pano de fundo que a gente precisa para entender o que aconteceu ontem. E ontem, o que aconteceu é que eu levei a Lana no judô, eu fiquei lá vendo ela fazer o treinamento. E em dado momento, ela foi treinar com a Laura. E a Laura, a criança, vítima de uma família bastante desestruturada. Então, pela linguagem dela e pela linguagem corporal dela, você entende que ah, ela sofre muito dentro de casa. E porque ela é bastante tóxica, ela é agressiva e mais do que agressiva, ela é violenta em certo sentido. E o professor, ele tenta discipliná-la. E eu acho muito bonito o que o professor está fazendo, porque ele tenta corrigi-la, mas ele a corrige com maturidade. E uma maturidade que ela precisa que ele tenha. Então, por exemplo, a Laura, ela tá treinando sem faixa. E ela tá treinando sem faixa porque ela tem um comportamento que faz com que ela não seja digna da faixa que ela carrega. Então, imagina, a criança já perdeu a faixa e ela não pode jogar como todo mundo ali. É, cadê, gente, o meu negócio? Esses anéis aqui. Ah, e esse cinto aqui. É isso. E essa pedra de alquimia aqui. Tá faltando essa arma aqui, bom. Olha a nossa pedra de alquimia. Já temos 15 de 250. Desculpa, esse vídeo era pra ser sobre a Lana, mas e se você não sabe, Bidel, você se lascou. Eu comprei essa pedra aqui porque essa pedra ela levaria 3 meses e meio pra ser feita. E essa outra pedra aqui, ela precisa de 250 stacks de agres, dividido por 4 tentativas por ciclo, e vezes 5 dias cada ciclo de boss. Então eu preciso de 312 dias, ou seja, 10 meses para fazer. Então, quando saíram as pedras de alquimia, eu falei, eu vou atrás desse negócio. E se eu for atrás da pedra de alquimia esplêndida, que é a Tete, eu vou levar 3 meses, para depois ficar mais 10 meses na busca do próximo nível. E já que tem gente passando isso daqui e não resistindo à tentação de vender por não sei quantos bilhões, vamos ver na loja aqui. Pedra de alquimia. E vamos ver a pedra de alquimia de vida. Como isso daqui tá valendo 270 bi, começou valendo 260 na época, começou valendo 600 na época que foi lançado. Mas como tem gente passando essa pedra e vendendo, 7 pedras dessa daqui já foram vendidas. Eu comprei uma delas. E eu comprei uma delas, sim, porque é caro. Sim, eu paguei 270 bi. Mas pelo menos eu ganhei 3 meses na corrida individual, né, pessoal, de buscar essa pedra aqui. Essa pedra vale 5 trilhões a gente está numa jornada aí de 10 meses, dos quais a gente já fez 15 tentativas das 150. Sim, um dia teremos. Pois bem, Laura bate nas crianças mais do que deveria e ela também é bastante agressiva verbalmente. Num dojo em que supostamente a criança não deveria falar, o máximo que você faz em artes marciais dentro de um dojo assim é só dar um kiai ali, né? Mas você não se dirige verbalmente a alguém contra quem você está lutando. E ontem o professor colocou a Lana contra essa menina. E ela começou a agressivar muito.
pra cima da Lana. E teve uma hora lá que ela falou, vem sua, alguma coisa que eu esqueci agora que foi que ela falou. Vem sua não sei o quê. Toma isso, vai. Olá, você não consegue. E esse olá, você não consegue, a criança não aprende isso sozinha. Essa criança deve ser muito humilhada dentro de casa. Essa criança deve ser muito humilhada dentro de casa, porque ela tá falando pros outros uma coisa que ela deve escutar o tempo inteiro. Você é uma merdinha, você é uma bosta, você não consegue, você não tem competência. Então, das duas, uma. Ou essa criança vai crescer é, uma deprimida crônica, ou então ela vai virar uma narcisista, que é o mais provável que vai acontecer. Talvez ela até já seja. Então, porque ela sofre muito, ela sente o direito de se vingar nas outras crianças. E quando ela se vinga nas outras crianças, o que ela faz? Ela se isola completamente, porque todas as crianças vão querer a distância dela. E isso vai confirmar o viés que a mãe ou o pai estão colocando nessa criança de, olha lá, você é uma incompetente, tá vendo? Você não presta pra nada, você é burra, tá vendo? Não consegue. E assim nasce uma narcisista que acha que tem direito de se vingar do mundo inteiro e que vai se autoconsolar dizendo pra si que ela é boa, e que vai procurar alguém pra substituir ela mesma. Então, muito provavelmente, ela vai ter que diminuir o outro pra se sentir alguma bosta, mesmo que ela entenda isso racionalmente. Mesmo que o narcisista entenda racionalmente que ele tá sendo cuzão, ele não vai escapar de ser cuzão. Tá vendo? Quando a gente entende, a gente sente a necessidade de perdoar, o que é uma merda. Porque aí, quanto mais você se esforça pra ser inteligente e sábio, mais gente burra, estúpida e ignorante você tem que perdoar na sua vida. E isso é doloroso, mas é melhor do que ser o ignorante, né? E aí, Freud, aquele que ninguém lê hoje em dia porque é pseudociência, você não tem que ligar porque é pseudociência. Você. Ele fala da cidade romana lá, né? Ele fala que o cérebro. Primeiro ele faz a comparação inteira e depois ele fala, nossa, mas é uma bosta essa comparação. Mas essa comparação é maravilhosa. Ele fala assim, olha, imagina Roma quando surgiu, ela surge em cima da colina, nasce umas cabanas lá, né? Aí depois ela vira um conglomerado de famílias. E aí cercam e colocam um muro. Aí derrubam o muro para fazer uma muralha. E derrubam a muralha para fazer não sei o quê. Imagina Roma desde o começo até virar Roma dos imperadores e até cair para os bárbaros. É, a mente humana, ela é mais ou menos assim. Só que todas as construções, elas coexistem. Ou seja, a primeira construção que foi derrubada e virou ruína, aí sobe, aí é derrubada, aí virou ruína. Aí quando você olha para a ruína, ela tem uma mistura de três ruínas diferentes. E o cérebro humano é como se todas as construções que já foram feitas ainda coexistissem, porque nada se perde completamente, e ao mesmo tempo nada é permanentemente sozinho. Nenhuma construção impera sozinha num determinado lugar. Por isso que todas as fases da vida são importantes, primeiramente, principalmente a primeira infância. Então, quando eu coloquei na cabeça da Lana que ela era amada e que uma amiguinha retardada de 4 anos dizendo que ela era feia, que ela era boba, que ela era isso, que ela era aquilo, não era capaz de torná-la aquilo, porque ela é linda, ela é legal, ela tem um monte de gente que gosta dela. Quando eu coloquei isso na cabeça dela, ela foi olhando pro mundo com esse viés. E aí, toda vez que ela encontrou uma criança xingando ela olhou para todos os outros amigos e falou: Não, não sou isso daí não. Todas as vezes que eu fui com ela no parquinho e ela encontrou criança que não quis brincar com ela, eu falei: Lana, você não pode obrigar uma criança que não quer brincar com você a brincar com você. Mas você pode procurar outra criança que queira. E se você não encontrar, você pode se divertir sozinho. Isso entrou na cabeça dela e ela tem, ao longo do tempo, confirmado que isso é verdade, porque toda vez que uma criança não quer brincar com ela, ela dá um jeito de se divertir sozinha, ou dá um jeito de se divertir com quem quer brincar com ela, e ela tá entendendo que, de fato, uma criança falando groselha no ouvido dela, e uma criança tentando cometer uma injustiça contra ela, não necessariamente é um fato grave que isso diz muito a respeito dela, e que diz como é que ela tem que se posicionar nesse mundo. Ela tá entendendo isso. Então, ontem eu vi todas essas construções da antiga Roma, ditas por Freud, que você não deve ler porque é pseudociência. Eu vi todas essas construções ao mesmo tempo. Então, eu estava vendo ela treinando com uma menina no judô,
lembrando da escolinha, seja que antes dela entrar na escola atual que ela tá, lembrando do parquinho aqui em que ela chorou porque a criança não queria brincar com ela e o que a gente fez a partir disso. Lembrando dos exercícios em que eu ficava falando feia e batendo e ela defendendo com uma base firme. E eu vi a Lana cagando pros insultos que ela recebia da menina. Toma isso, você não consegue me derrubar, você não vai fazer isso, você é uma fraca. E o professor falando, Laura, para, Laura, para. E aí chegou um momento em que o professor falou, Laura, é por isso que você não tem a sua faixa de volta. E ele disciplinou a menina, mas meio que a menina foda-se, porque ela tá completamente neutralizada em relação a qualquer correção que venha. Ela vai reagir, aquela menina lá, ela vai reagir à linguagem do amor, não vai reagir à linguagem da violência, porque a linguagem da violência, ela já está acostumada. E o professor, ele é muito bom, ele é muito paciente. O professor, ele nunca briga com ninguém. Então, por ele ter brigado com ela, ali chamou a atenção de todo mundo, do tipo, nossa, essa Laura tirou o professor de sério mesmo. Mas pra Laura, aquilo é só mais um dia na vida dela e não teve nenhum efeito. E aí, em determinado momento, ele olhou pra mim e eu fiz assim pra ele, do tipo, deixa as duas treinando juntas, não tem problema não. Né? Quando as duas voltaram, ele olhou pra mim e eu falei, tá tudo bem, deixa as duas treinarem. E, e geralmente, quando a Lana recorre a mim nessas horas, eu falo, derruba essa menina aí, derruba essa menina aí. Só que a Lana meio que cagou pra mim, ela não olhou pra mim. E aí as duas se engajaram de novo. E adivinha? Lana serena, tranquila. E não é uma serenidade que vem do autismo. O autismo protege ela de muita maldade que tem no mundo, porque ela não reconhece a maldade que tem no mundo. Mas aquilo ali já era um índice, um indício de maturidade. A menina estava sendo agressiva, violenta com ela, e ela estava focada na base e ela estava tentando aplicar o golpe. E aí, de tanta menina se concentrar em insultar a Lana e de tirá-la do sério emocionalmente, ela, tranquila, conseguiu virar a menina e derrubou. E aí ela saiu comemorando, pulando, assim. E aí eu comecei a bater palma no meio do lugar. Eu falei, cara, dá vontade de gritar. Então eu fui o único batendo palma ali naquele momento, porque eu fiquei muito feliz por ela não ter se deixado abalar pelos insultos e por ela ter se concentrado no negócio e conseguido derrubar a menina. Cara, isso é uma educação. O pessoal da extensão do canal me mandou um rage bait do Pablo Marçal. E o Pablo Marçal, o filho dele faz 10 anos e ele dá um Rolex pro filho. Porque agora você é um adulto, você tá preparado para essa responsabilidade, a responsabilidade de ter um Rolex. Aquilo é rage bait, né? O Pablo Marçal, ele é tudo menos imbecil, é que ele sabe engajar. Mas se você caiu no rage bait e ficou xingando porque ele é um péssimo educador, o que então deveria ser uma boa educação? Talvez essa seria uma boa educação. Do tipo, não se desestabilize pela desestabilidade do outro. Foque naquilo que você quer e tente cada dia ser melhor com o tempo que você tem. Talvez esse seja um bom valor. Tem gente indo pra entrevista até hoje sem saber o que são valores. E aí o entrevistador pergunta quais são os seus valores e a pessoa não sabe o que responder. E valores são coisas que são tão sagradas na sua vida que você não consegue passar por cima. E você não consegue trabalhar numa empresa que passa por cima disso. Honestidade, respeito, por exemplo. Então a Lana tá entendendo que o valor dela de respeito pelo outro envolve o respeito a si e que isso é negociável. E que se o outro não respeita, isso não dá direito dela não respeitar. Ela tem que fazer parte dela. Isso vai te deixar suscetível a sofrer injustiças, mas é melhor sofrer injustiça do que cometê-la. Sendo vocês forte o suficiente para ficar imune aos efeitos que essa injustiça poderia causar em você. Aí é melhor sofrer uma injustiça do que causá-la.
E esses são bons valores para se ter. Então, eu tenho um orgulho enorme do que a Lana tá se tornando. E aí a gente voltou para casa e falei, agora você vai fazer lição. E assim, como ela tá conseguindo fazer lição, porque a gente tá treinando muito em casa, ela tá indo pra escola muito mais motivada. E, e, e porque ela tá mais motivada em ir pra escola, se sentindo capaz, ela tá aprendendo com muita dificuldade. Ela tem uma dificuldade enorme de aprendizado comparado com as crianças da idade dela. Mas ela tá conseguindo. E isso tá me matando de orgulho. E agora eu vou pausar e vou. Ah, não, não vou pausar. Eu ia buscar o relatório da escola a respeito dela. Eu prometo que no próximo vídeo. É que eu coloquei na mochila e a mochila foi pra casa da mãe dela. Eu vou trazer no próximo vídeo e vou ler esse relatório pra vocês, porque ele é muito lindo. E aí vocês vão saber qual é a visão, qual é a perspectiva da escola em relação a ela, porque pai falando, você não pode levar muito a sério, né? É isso. Espero que seja útil. Eu gosto muito de compartilhar esse tipo de história, porque se eu fosse. Se eu tivesse um pouco menos orientado em relação a isso, eu gostaria muito de consumir isso de alguém. É que às vezes a gente quer conteúdo de parentalidade, e aí a gente encontra esses conteúdos de coach, que é um bando de cópia do conteúdo um do outro, porque é tudo igual, e vem carregado de um positivismo tóxico que é uma merda. Então, eu tô fazendo aquilo que eu gostaria que existisse. E a gente tem que falar também da exposição à Lana a um ambiente cristão e o quanto esse ambiente está formando as convicções dela e como que eu me posiciono em relação a isso. É uma discussão que a gente tem que ter também. Mas isso a gente fez outra hora, porque agora eu vou para minha aula de chinês. Então, um ótimo dia para vocês e um grande abraço.